Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso treinamento de implantação. Aqui quem está falando com vocês é o Diego, sou sócio da IBPO e quero agregar o meu conhecimento na implantação de novos clientes com a nossa qualidade. O objetivo desse treinamento é garantir o nosso padrão de qualidade em cada franquia da IBPO espalhada pelo Brasil e eu quero agregar esse meu conhecimento com vocês e que seja útil toda a nossa jornada por aqui. Então eu estarei à frente desse treinamento com vocês aqui hoje, tá? Então será um prazer poder contribuir com a jornada de cada um de vocês. Bom, para a gente começar o nosso treinamento aqui de implantação, é importante que você esteja com papel, uma caneta, um ambiente tranquilo, porque a implantação eu diria que é a etapa primordial do cliente, da jornada do cliente. Então, esse treinamento de implantação eu vou ser bem didático, do zero ao avançado, vou esmiuçar cada detalhe do nosso processo para garantir que você entenda do outro lado da tela e garantir também que ao final de cada videoaula eu irei passar um exercício prático, rápido, para você entender toda a nossa metodologia de processo, tá bom? Bom, preparei aqui, esmiucei uma apresentação para facilitar o entendimento de todos os lados. Bom, vamos começar? Pessoal, primeiro de tudo, tá? O que é o processo de implantação? Vou separar alguns tópicos aqui para ficar bem didático e conceitual para cada um. O que é a implantação de novos clientes? Para que ela serve? Qual o objetivo e o seu intuito? O seguinte, quando o cliente ele fecha um contrato com o comercial, ele faz uma passagem de bastão para o operacional. Mas antes de iniciar as rotinas de BPO financeiro de fato, que é realizar o agendamento bancário, a conferência de DDA, a emissão de boletos, lançamento do sistema, é necessário um meio termo. Então aqui é o contrato comercial, aqui é a operação. Existe essa ponte. O que é essa ponte? É a etapa de implantação. É a etapa que une os dois mundos, que faz a garantia da promessa da venda e o início das operações. E cá entre nós, essa etapa é a etapa mais importante do processo de toda a jornada do cliente, porque eu tenho que garantir, como franqueado, que tudo que o comercial vendeu seja entregue, mas eu também tenho que, quer queira que não, podar um pouco, alinhar as expectativas com o cliente. Então, o maior objetivo dessa etapa, é claro que nós temos ali as partes operacionais que eu vou apresentar para vocês, mas o mais importante dessa etapa é a nossa conexão com o cliente. Então, essa é uma introdução do que é o processo de implantação. Aos poucos a gente vai vendo quais são os dados, os documentos que nós vamos coletando na prática, tá? Mas basicamente o conceito é um alinhamento de expectativas, um alinhamento de projetos, um alinhamento de quem vai fazer o quê, o prazo para realizar o quê, os documentos que o cliente deve ou não te enviar, e assim o BPO financeiro, as rotinas vão fluir de uma melhor maneira. Bom, vamos dar um andamento aqui no próximo slide. Por que a implantação é tão importante, tá? Essa etapa aqui ela é muito importante mesmo, tá, pessoal? Por que a implantação é tão importante? Quando um cliente ele busca um BPO financeiro, nenhuma empresa busca um BPO porque ela está organizada. Ela vai chegar bagunçada, e isso é normal. E o que você tem que entender? Que o nosso papel é organizar. Tá? Então nós não podemos operar na bagunça do cliente. Então o cliente ele vai chegar bagunçado. O seu dever é organizar essa bagunça. Como você organiza essa bagunça? É isso que a gente vai ver nos próximos episódios aqui. Mas o mais importante disso tudo é você conceitualmente saber que o seu papel é organizar. É o seu papel diagnosticar, é o seu papel mostrar as boas práticas. Então, o importante dessa, não só nessa etapa de implantação, em toda a jornada do cliente, mas ainda mais aqui na etapa de implantação, é você conseguir se posicionar com o cliente. É você entender, vou dar um exemplo, o teu cliente ele paga a conta PF na conta PJ. Não é você deixar isso acontecer, mas é você chegar no teu cliente e falar assim, fulano, tu não pode fazer isso, tá errado. Por quê? Por conta disso, disso, disso. Uma coisa é você dar as diretrizes, é esse o teu papel. Agora, se o cliente vai seguir ou não, a responsabilidade do negócio continua sendo dele. A tua responsabilidade é direcionar e apontar. Agora, de executar é do teu cliente. Então, veja você como um instrumento de organização na vida do teu cliente. Esse é o teu papel. Aspectos importantes. Dito isso, pessoal, pegando aqui o primeiro ponto, ponto de partida não de chegada. Por que isso daqui é importante? Porque a implantação não é um processo onde você vai ter 100% dos documentos. Pelo contrário, como a empresa era desorganizada, é muito difícil o dono ele conseguir concluir 100% da etapa de implantação.
Então é normal e natural que ao término da implantação dos documentos que são solicitados, ele não consiga mandar tudo. E tá tudo bem. Entende? E tá tudo bem. O que é importante você entender? Primeiro, que não vai terminar 100%, só que no dia a dia você vai cobrando as demais pendências. Por quê? Porque o seu papel é organizar. Então entende como tudo volta no centro de tudo, que é o teu papel é organizar, o teu papel é cobrar, só que tu tem que saber como fazer isso, que é o que a gente vai abordar aqui nos próximos episódios, tá? Então a implantação, ela não vai terminar 100%. Fique tranquilo, porque é natural, é normal, tá? Para você organizar uma empresa leva tempo, perfeito? Satisfação e retenção. Aqui a gente entra no nosso segundo pilar. O que eu quero dizer com satisfação? Mais do que documentos, mais do que direcionamento, é você ser amigo, parceiro do teu cliente, é você conseguir se conectar, é o santo bater, é teu fit, é teu match. Então, quando tu consegue, é como se fosse um casamento. Quando tu consegue encontrar a pessoa certa, quando tu consegue chegar num denominador comum, o relacionamento ele vai longe. Se tu não consegue, tu pode fazer o melhor trabalho do mundo, e tu pode dar as melhores oportunidades da vida para a pessoa que não vai para frente, porque tu não tem conexão, tu não tem objetivos similares, tu não tem semelhança no que tu faz. Então isso é muito importante aqui, tá, pessoal? Esse ponto é crucial na etapa. Então se conecte com o seu cliente, troque ideias, às vezes vai ter um cliente que vai te ligar para falar da vida dele, do funcionário que ele demitiu, coisas que fogem da tua alçada, mas ele faz isso porque ele confia em você. E quando tu gera essa sensação de conexão e pertencimento com o teu cliente, isso muda o jogo, tá? Quanto mais rápido, melhor. Aqui é importante a gente só abrir uma ressalva, tá? Porque o processo de implantação ele não pode ser demorado. Então, quando a gente fala assim, quanto mais rápido, melhor, não é que tu tem que fazer de qualquer jeito, mas é que, por exemplo, o prazo. Lembra que eu falei que a implantação ela não vai terminar 100%? Então, existem alguns documentos que nós vamos solicitar para o cliente que o cliente não vai conseguir ter e tá tudo bem, entende? Você não precisa se travar por isso. Por isso, quanto mais rápido, melhor. Então, veja o que tem e o que não tem a gente arruma no caminho. É como se tu fosse fazer uma viagem, tu pega o necessário, mas tu vai fazendo várias paradas no meio do caminho para comer, para ir no banheiro, para fazer manutenção no carro, para encher o tanque. Então vão existir esses pontos de manutenção. É normal. O que não é normal? Você atrasar uma viagem porque você não colocou 100% da gasolina, porque teu tanque não tá cheio. Sendo que daqui 20 minutos tem um posto que tu consegue parar e colocar lá. Entende? Então é super importante que você seja rápido, com prazo, com responsabilidades, enfim, com ações. E por último, e não menos importante, padrão e consistência, tá? Então, seguir o processo correto garante que todos os clientes recebam a mesma qualidade, independente do franqueado. Então, na videoaula de hoje, a gente vai finalizar aqui com os conceitos, finalizando aqui na parte de franqueado matriz. E nas próximas nós vamos ver mais parte prática mesmo, mais execução. Mas o conceito ele é tão importante quanto a execução. Então, olha só, qual que é a responsabilidade sua como franqueado? Executar. Você executa. A matriz dá suporte, define o processo, como vai ser feito, playbook e treinamento. O franqueado executa, contato, relacionamento. É assim que a gente divide e é assim que a gente ganha o jogo. A gente identifica aqui da matriz os playbooks, os materiais, os cronogramas, os processos. E o franqueado ele executa, ele responde o cliente, ele reporta o andamento, ele solicita dúvidas, ele coleta os documentos, acesso do banco, tá? Então o franqueado executa, a matriz apoia e dá o suporte. Bom, para a gente fechar a nossa videoaula de hoje, que a gente aprendeu bastante coisa aqui, mais sobre conceitos e parte do processo mesmo, eu deixo como dever de casa para vocês justamente o entendimento desse conceito. Então faz o seguinte, abre um bloco de notas, folha à mão, pega um lápis, uma caneta, anota isso para você frisar isso dentro da cabeça, sabe? Porque uma coisa é tu falar que entendeu, outra coisa é tu anotar para garantir que tu entendeu. Porque quanto mais você verbaliza e quanto mais você escreve, isso vira rotina, isso vira hábito e hábito vira verdade. Gente, ó, é difícil você ver uma pessoa que não escova os dentes para dormir. Por quê? Porque virou hábito, porque é uma verdade, porque faz bem. Se você não escovar, faz mal. Então, vire um hábito isso. Então, de dever de casa, tá? De dever de casa. Anota para nós o conceito de implantação. Coloca num papelzinho, no Word, coloca assim, qual a importância do processo de implantação? Coloca assim, a implantação precisa estar 100%? Sim ou não? E qual a minha responsabilidade como franqueado?
3 perguntas, 3 dever de casa, para você fazer aí no silêncio da tua casa, anotar num papel, para você sempre saber qual é a sua alçada, o que você tem que fazer, qual a sua responsabilidade. Perfeito? Anota, anota, repete, 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 que nas próximas videoaulas você vai aprender sobre a prática, sobre a execução.